Eu vou arranjar outro nome, não é melhor, né? Melhor arranjar outro nome. Essa panguelia ninguém gostou, não. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. E quem for achando, por favor, fique de pé. Vamos ver essa panguelia, essa promessa que nós temos aqui. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. Muito bem. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Pai querido, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra, agradecemos porque é um privilégio, Tua Bíblia, a Tua Palavra mesmo já ensinava a gente, ensinava ao Teu povo a fazer a leitura pública das Escrituras, fazia parte, deve fazer parte do nosso culto, da nossa adoração, e também a proclamação da Tua Palavra, o receber da Tua Palavra, o meditar na Tua Palavra, o ser tocado por Tua Palavra, também faz parte desse momento de adoração. Por isso rogamos a Tua bênção, que o Senhor também aplique mais uma vez essa palavra para mim, na minha vida, assim como também, ó Pai, rogamos que essas verdades também possam ser aprendidas, recebidas pelo Teu povo também, que haja edificação de vidas e que, segundo a Tua vontade, haja também salvação de vidas, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, amados. Estamos chamando esse trecho de Colossenses lá do alto, das coisas lá de cima, pensar nas coisas que são de cima. Algumas traduções chamam as coisas lá do alto, capítulo 3, versículos de 1 a 4. E nós vamos ver que há um entrelaçamento das verdades do capítulo 1 e 2, com essa nova seção que vai ser introduzida aqui no capítulo 3. E, observando, a gente pode comparar a nossa vida cristã com uma roda. Eu queria que, se vai sair essa ilustração, que a gente pudesse ver. Eu comparo, e vocês vão entender na exposição, a nossa vida cristã como uma roda. E nessa roda, há vários elementos aí envolvidos. E esse aro, que a roda vai girar, que a roda vai andar, é a nossa vida. E o centro, ou o eixo, é o Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a essência da vida cristã. A nossa vida deve estar centralizada no eixo. Você pode prestar atenção que toda roda, tem um eixo, e tudo gira em torno daquele eixo. Tudo vai girar. Se estiver bem centralizado, estiver bem ajustado, há um funcionamento perfeito. Assim é a vida cristã. Agora, tem um elemento aí nesse desenho que falta explicar. Eu falei do aro da roda, falei do centro, do eixo, mas tem os raios, chamados aí, que nós chamamos aí, esses raios que ligam o centro, o eixo, à roda. E que raios são esses? Quem é que faz essa ligação para que essa roda possa girar de forma harmônica? Que aros são esses? Os aros, irmãos, é a nossa fé. É a nossa fé que vai ligar
a nossa vida com o centro, com Jesus. Se você pegar uma roda e os aros estiverem gastos, estiverem tortos, estiverem quebrados, você vai ver que não funciona bem. Mas se esses aros, todos esses aros estiverem bem centralizados no eixo, ligando a roda ao eixo, há um funcionamento. O livro de Colossenses nos ensina, de uma forma muito prática, essa verdade. Deixa a sua Bíblia aberta em Colossenses, e você vê, como nós fizemos, já estudamos aqui, ele começa a tratar ele vai tratar do assunto da heresia, do erro que está corroendo, que está destruindo a igreja de Colossos. Mas, como nós vimos, Paulo não trata logo do erro. Paulo não vai logo dizer o erro e refutar o erro. Paulo vai primeiramente construir aquilo que é esses aros da nossa fé. E o que ele deixa bem claro é quem é Cristo e o que Cristo fez em nossa vida. Isto é o alicerce da nossa vida. Esse é o centro que vai nos ligar a Cristo. Olha, eu quero citar aí alguns textos, podia citar, ler tudo, mas eu leio alguns. Capítulo 1, versículo 13. Quem foi que nos salvou? Quem foi que nos resgatou? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí, versículo 15, 14 ele já vai falando, que nós temos a redenção. Aí no 15 ele diz, é Deus que fez isso em Cristo. E quem é Cristo? Diz o versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o que vemos, o que nós podemos conhecer de Deus, a manifestação de Deus, a revelação de Deus aos homens é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, ele é o Senhor, ele é o Criador, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o Senhor. Ele tem a primazia no verso 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem, elas só subsistem por ele, elas estão nele. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a primazia, a preeminência, para que ele seja o principal em todas as coisas. Versículo 27, e ele diz que nele, agindo em nós, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória, são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele centraliza tudo em Jesus, o que ele fez, o que ele é. E no capítulo 2, ele continua também descrevendo a natureza de Jesus, a obra perfeita de Jesus na vida daquele que crê. Capítulo 2, versículo 6, ele vai começar a exortar para que nós que o recebemos a Jesus, nós também andemos nele. E ele vai dizer no versículo 9, falando da obra de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é Deus, 100% Deus. Ele é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 12, diz que nós fomos sepultados com ele no batismo, nele também nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus, e fala da ressurreição de Jesus dentre os mortos,
A garantia da nossa salvação eterna, do vencer a morte, está em Jesus. Versículo 13, essa obra perfeita que ele realizou na vida daquele que crê nele. E quando vós estáveis mortos nos pecados, diz o versículo 13, e na incircuncisão da vossa carne, nós éramos estranhos, nós não tínhamos nada a ver com o povo de Deus, de Israel, nós éramos gentios. Mas diz que ele, pela sua misericórdia, pelo seu poder, vos vivificou, ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando não somente algumas ou quase todas, mas perdoando todas as nossas ofensas, perdoando todos os nossos pecados. Versículo 14, ele fala da obra de Jesus na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, nós éramos condenados, a nossa pena é a pena da morte eterna, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós e pegou a nossa culpa e colocou sobre ele na sua cruz, e diz que ele é Senhor. Todos os poderes que tinham influência sobre nós, poder sobre nós, quando estávamos mortos, quando estávamos perdidos, diz o versículo 15, e ele despojou, e despojando os principados e potestades, ele os expôs publicamente, ele os humilhou, e ele deles triunfou pela sua morte e pela ressurreição. Então, o contexto, o sentido é de que Cristo fez, ele é Deus, ele é completo, ele é tudo o que precisamos, e a sua obra salvadora é completa na vida daquele que crê. Então, faz parte da promessa, da ação, da salvação, do plano de Deus, eu me considerar um pobre pecador, mas que foi completamente alcançado, e ter Cristo é ter tudo, e a salvação é eterna. Essa é, quando eu creio nisto, quando eu confio nisto, quando a minha fé está alicerçada nesses pontos, eu estou ligado no eixo, e a minha vida cristã, ela flui, ela corre, eu ando em paz. O que o Espírito Santo vai agora usar, o apóstolo Paulo, é diante dessas verdades, como nós devemos viver, perante essas verdades que ele apresentou, a suficiência de Cristo e a completa suficiência da obra de Cristo. Como é que eu vou viver? Como nós devemos viver? Como nós podemos viver nessa harmonia? Como nós devemos ter uma vida cristã vitoriosa? E ele vai nos dar agora alguns princípios quanto a isso. E talvez seria, para nós, para muitos de nós aqui, é tão simples, vivemos já isto, mas convém que nós relembremos, ou então, talvez se temos esquecido ou não vivido, é hora de nós colocarmos novamente isso em prática na nossa vida. E ele começa assim no versículo 1 dessa sessão. Como então viver essa vida cristã vitoriosa? Como podemos então viver de forma harmônica com essas verdades aprendidas, cridas e confessadas por nós? Ele diz então no capítulo 3, versículo 1, buscai, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Primeira coisa que ele manda é que nós busquemos as coisas de cima, as coisas do alto. Em outras palavras, que nós busquemos as coisas celestiais. E interessante que ele vai, daqui a pouco, vai usar outro verbo no versículo 2, que é o pensar nas coisas do alto. E creio que nós sempre temos falado, Deus nunca joga palavras fora, nunca diz nada sem sentido. Quando ele diz no versículo 1 que busquemos as coisas do alto, e no versículo 2 ele diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, há uma diferença nisso. E qual é a diferença que nós vamos tentar ver aqui?
Buscar as coisas do alto significa que nós devemos desejar as coisas do alto. Devemos desejar as coisas celestiais. Fala dos nossos desejos. Nós temos vontade, nós temos volições, nós temos desejos. E ele diz que devemos concentrar nossos desejos nas coisas celestiais. Primeira coisa é isso. Como fazer isso? A resposta está no versículo 1. Ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Primeira coisa que você tem que crer, que a sua ressurreição, a sua nova vida, sua salvação é um fato já realizado por Deus. Porque nós devemos enfatizar isso. Eu vou dedicar algum tempo para explicar isso. É porque quando nós pegamos em português, nós temos uma forma de expressar as formas chamadas condicionais. Eu digo para vocês, gente, se amanhã não chover, eu vou ouvir a igreja consertar lá o jardim, acertar o jardim. Se eu disse, se não chover, esse se significa, tem o sentido de uma condição. Quer dizer que, se chover, eu não virei, não é isso? Né? Nós compreendemos isso? Se não chover, eu irei. Quer dizer, se chover, não espere por mim aqui, porque eu não irei. Eu botei uma condicional. Se não chover, quando você pega esse versículo aqui, versículo 1, que é uma coisa que eu tenho explicado a vocês algumas vezes, na língua original, o que foi escrito em grego, tem vários tipos de condicionais. Na língua original, há realmente a condicional da hipótese, como eu falei para vocês há pouco tempo. Mas há uma chamada condicional dada como uma coisa certa. E é esse o caso aqui. Então, deixa eu traduzir aqui bem literal. Portanto, como já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não é se vocês ressuscitaram, é como? É um fato, vocês já ressuscitaram. Se você foi até Cristo e com o coração você creu, com a sua boca confessou, se isso aconteceu na sua vida, o céu disse amém, você foi selado com o Espírito Santo da promessa e nada poderá revogar isso, porque é promessa de Deus, é a palavra de Deus colocada. Nunca, jamais te deixarei, nunca te desampararei. É Deus que diz isso. Então, essa condicional aqui na língua grega é uma condicional de um fato já realizado, dado como certo. Onde é que eu encontro, se você tem acompanhado nossos estudos aqui, essa cláusula dada como certa? Capítulo 1, verso 23, lembra quando nós pregamos sobre isso? Quando ele disse, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, esse se também não é se, é como de fato, está dando uma certeza. Ele diz que todo aquele que crê em Jesus está de fato firme na fé, vai permanecer na fé, é o que nós na teologia chamamos da perseverança dos santos, porque quem garante essa permanência é Deus. Capítulo 1, verso 23, é uma cláusula dada como certa, uma cláusula dada como garantida, como um fato real acontecido e uma certeza, não uma hipótese. Onde é que eu encontro novamente? Capítulo 2, versículo 20, também falei sobre isso. Acho que foi domingo passado, se não me engano. Se, pois, estáis mortos com Cristo, também é uma condicional dada como certa. Né? Eu sei que a tradução não ficou boa, mas os tradutores têm lá uma partícula chamada ei, lá no grego, que é si,
E eles, às vezes, não observam esses detalhes que são importantíssimos, porque a Bíblia é cheia de detalhes, e nos detalhes está as grandes verdades, as pedras preciosas de Deus. Versículo 20: como, pois, estáis mortos com Cristo, quanto a essas coisas, rudimentos do mundo, é uma verdade. Aquele que creu já morreu também em Cristo. Cristo morreu a nossa morte. Eu fui identificado com Cristo na sua morte. Também já morri. Em Cristo, meus pecados foram mortos. Eu morri com Cristo. Em Cristo fui morto para o pecado e para a condenação. E em Cristo, aquele que creu, ressuscitou. Verdade dada como certa por Deus. Então, primeira coisa que você deve, para buscar as coisas do alto, para desejar as coisas do alto, é crer que você já tem uma nova vida, que você já ressuscitou com Cristo. Deixe-me ver aqui. Pastor, e onde é que tem na Bíblia uma condicional de hipótese? O senhor mostrou 3 condicionais como sendo fatos já dados como certos. Por exemplo, quero dar para você, abra a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 10. Vai satisfazer aos seus estudos? Eu acho que vai dar, né? É bom o crente ir atrás, marcar isso, não é, Jéssica? Não é, Jéssica? Não é bom? É. Eu sou Jéssica. Não é bom? 1 João 1:10. O que é que diz 1 João 1:10? 1 João 1:10. Olha aí, ali tem uma hipótese. Ali tem uma possibilidade. Ali é impossibilidade. Não é a mesma forma da construção que nós encontramos. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Diz assim. Olha só como é interessante. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui é uma hipótese. Se nós fizermos isso, se alguém disser que não peca, está fazendo Deus de mentiroso, porque Deus diz que todos nós somos pecadores, estamos lutando contra o pecado. Aqui sim, é o chamado da cláusula de hipótese. Você faz isso? Você faz isso? Você diz para chegar para as pessoas: ó, bando de pecadores, tem aqui um santo que faz 3 dias que não peca. É assim que se você faz? Olha, aqui tem uma santa aqui, que está com 1 semana que não peca, né? O pastor pegou e disse: tem alguém que nessa igreja que não peca? Aí um cara se levantou. Pastor, por favor, a esposa dele está aqui? Aí quando a esposa levantou o braço, ele sentou. Era tão fácil provar que ele pecava, né? Era só pegar alguém que estivesse perto dele na semana. Até a Margarida disse que queria morar na igreja, sabia? A Guida vai fazer uma requisição para morar aqui na igreja, aqui na Barra, aqui na igreja, querer fazer. Eu disse: por que, Margarida? Ela me chama de fofinho. Fofinho, porque na igreja você é tão bonitinho, tão santo. Eu vou morar na igreja. Você é tão simpático lá, você é tão alegre lá, eu vou morar lá. Né? Você está me entendendo quando a Bíblia coloca, quando a forma de construir no grego é diferente, aqui é a hipótese. Quer outro exemplo? Vou dar um exemplo para você. Lucas capítulo 7, verso 39, olha interessante, olha um exemplo para a gente poder pegar. Lucas capítulo 7, verso 39. Aqui é uma hipótese, aqui é uma possibilidade. Olha só como o grego constrói, é fácil perceber isso.
Você sabe, Jesus estava na casa, né, da casa do fariseu, uma mulher começou a chorar e lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. E diz assim o verso 39: e quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Se ele fosse profeta, caso ele fosse profeta, havia ali uma hipótese, caso ele fosse. Não é essa construção que nós encontramos aqui em Colossenses, não é se você ressuscitou, é como você creia. A nossa fé tem que ser baseada nas promessas de Deus. Eu não posso dizer que você é salvo, eu só posso garantir a minha salvação, porque a Bíblia diz que se você creu no coração, se você confessou Jesus, isso é um fato pessoal, isso é uma experiência pessoal, mas todo aquele que crê e confessa, ele é salvo. Toda a obra de Cristo é imputada nele, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão e a entronização de Cristo, todas as promessas são dadas como garantia daquele que não pode mentir, que é Deus. Então, a primeira coisa é isto: creia, crendo que você pertence a uma outra esfera, crendo que você não pertence a este mundo, você já ressuscitou com Cristo, você já tem uma nova vida, você já tem, agora você faz parte de um outro âmbito, dentro agora o reino de Deus se realizou, se concretizou em você. Um dia o reino de Deus será universal, mas agora o reino de Deus está sendo individual, o reino de Deus está sendo colocado na vida de cada um, e eu faço, ou você também faz parte deste reino. Portanto, como já ressuscitaste com Cristo, então, crendo nisso. Segundo, buscando, como ele diz, buscai as coisas lá do alto. E novamente aqui é interessante que ele vai usar um imperativo chamado imperativo presente, que é uma ação contínua. Não é só hoje aqui no culto que eu devo buscar as coisas do alto, que eu devo desejar as coisas celestiais, que eu devo almejar essas coisas, mas tem que ser um ato contínuo na minha vida. E nada na Bíblia vem isolado, irmãos. Nada na Bíblia vem de forma assim, isolado. Isso é que eu já tinha dito, Jesus tinha ensinado isso. Deixa aberto, deixa marcado Colossenses e vá para Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus havia ensinado. Eram as verdades básicas do Evangelho, quando Jesus esteve com os seus discípulos. Ele já havia ensinado isso, ele disse: olha, não ajunteis tesouros, matou em Mateus capítulo 6, verso 19, não ajunteis tesouros na terra, não fique aqui tentando botar a sua esperança, a sua alegria, o seu futuro, a sua estabilidade aqui na terra, não, porque aqui a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e os ladrões roubam. Ele diz: mas ajuntai tesouros no céu. Era esse ensino de Jesus, que nós devemos viver com os pés na terra. É claro, aqui na terra eu tenho que comprar pão, aqui na terra eu tenho que sustentar minha família, aqui na terra eu tenho que servir a Deus, eu tenho que viver com os pés na terra, é claro, na terra eu tenho que pagar meus impostos, na terra eu tenho que renovar a carteira de motorista, na terra eu tenho que fazer as contas, pagar as contas de luz, eu tenho que fazer as coisas, meus pés é na terra. Mas ele disse: mas não deixe o seu coração aqui na terra, não bote a sua cabeça nas nuvens, bote a sua cabeça no céu. Era o ensino de Jesus, que nós desejássemos as coisas celestiais. Hoje de manhã nós celebramos a ceia, não foi?
E qual um dos ensinamentos da ceia? Quando nós chegamos na terceira parte, lembramos, depois de lembrar a morte do passado de Cristo, lembrarmos a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos no presente, nossa esperança olha para o futuro. Maranata, vem, Senhor Jesus. A nossa cabeça, nosso coração se volta para o céu. Não ajuntem, não fiquem pensando que essa terra, esse mundo tem muita coisa a lhe oferecer. Não tem. Quem bota as suas alegrias aqui na terra vai ficar frustrado, decepcionado. Bote a sua esperança, sonhe, almeje, busque as coisas lá do alto. É este ensino que ele traz para nós, buscando as coisas lá do alto. Ainda Mateus capítulo 6, né? Olha que interessante. Quem que não já decorou o capítulo 6, verso 33 de Mateus? Quem não decorou já, né? Alguma parte da nossa vida, um dia nós decoramos esse texto. O que é que diz? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a promessa de Deus? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você vê as coisas, são as coisas básicas da nossa vida. Diz, se nós colocarmos na nossa cabeça, buscar as coisas lá do alto, o seu reino e a sua justiça, Deus é fiel, sempre é fiel. Diz que no século XIX, na Inglaterra, era o império, o maior império do mundo. Diz que no império inglês, o sol não se punha. Por quê? Porque é tão vasto o império inglês, que quando estava anoitecendo num lugar, numa outra parte do império já estava amanhecendo. Dominava da China, Índia, África e parte da Europa. Diz que a rainha, não sei se foi a rainha Elizabeth, chamou um homem, né, um grande comerciante, e disse, eu preciso que você vá lá da Índia, tomar conta dos meus negócios lá na Índia. E você tem que ir lá, porque você é um grande experiente da economia, nesses assuntos de administrativos, econômicos, e eu estou precisando de você lá na Índia. E o homem disse, mas minha rainha, não faça isso comigo, eu tenho negócios na Inglaterra, e se eu for passar 1 ano, 2 anos lá na Índia, eu vou ficar arruinado. E a rainha disse, cuide dos meus negócios, que eu cuidarei dos seus. Cuide lá dos meus negócios, pode deixar os seus negócios são comigo. E é assim que Deus diz com a gente, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas que nos preocupam, Ele promete, vos serão acrescentadas. Pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas que são de cima, busque, deseje isso. Filipenses capítulo 3, verso 19, porque eu estou bem certo, eu sei disso, porque eu sei que a nossa pátria, a nossa Bíblia diz, cidade está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a nossa pátria? Onde é que está a nossa cidade? Está no céu. Então, se nossa cidade está lá, então é lá que eu devo colocar a minha cabeça, né? Filipenses 3, verso 19, está pertinho aí de Colossenses, é só a gente virar. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e a promessa, versículo 21, que transformará esse nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quando ele diz, amados, que nós devemos buscar as coisas lá de cima, ele está dizendo 3 coisas para mim. Primeiro, eu creio que eu já tenho uma nova vida, já ressuscitei com Cristo. Segundo, é que eu tenho que me empenhar, que eu tenho que desejar essas coisas, né? Buscai, ele diz, não deixe de buscar, não deixe de colocar isso na sua cabeça, não desanime com isso. E o que ele quer dizer com isso, quando ele fala, olha,
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se ele manda que eu busque, eu devo entender que aqui, até a volta de Cristo, eu não estou formando residência permanente. A Bíblia chama esse tempo que nós vivemos aqui de peregrinos. Afinal de contas, quem chamou isso, quem até usou muito essa terminologia, foi o apóstolo Pedro. Ele vai chamar a gente de forasteiros, vai chamar a gente na nossa peregrinação, e nos diz em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos peregrinos. Então, peregrinos sabem que é passageiro, e o destino é que é importante na nossa vida. Aquela história do homem que quis conhecer um homem muito sábio, e viajou milhas e milhas para chegar na casa do homem muito sábio, um homem que tinha resposta, muita inteligência, e ele chegou, estranhou que na casa daquele homem muito pobre não tinha nada, uma cadeira só, não viu lindos móveis, não viu grandes coisas, não viu obras de arte, né? Aí ele perguntou: meu amigo, eu não vi nada aqui na sua casa, não vi nada assim bonito, grande, valioso. Aí ele disse o seguinte: você também é um homem rico e veio aqui, e eu não vi seus móveis, eu também não vi seus bens. Aí ele disse: olha, mas eu vim aqui de passagem. Ele disse: pois é, eu também estou aqui de passagem. Eu também estou de passagem. Está muito rápido esse tempo que nós passamos, peregrinando aqui. Falei para vocês, e tem certas coisas na Bíblia Sagrada que vale a pena nós voltarmos, nós entendermos. Vale a pena nós voltarmos ao que eu chamo aqueles alicerces da nossa fé. Porque quando você pega um conceito em Colossenses, é porque esse conceito já foi desenvolvido na Bíblia. E nós estamos apenas, ele está, talvez dogmatizando, está talvez doutrinando isto. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 2, 3, versículo 1. Portanto, como vocês já ressuscitaram com Cristo, uma certeza, vocês têm uma vida nova, já estão com essa vida, tiveram uma nova vida, uma certeza, assim como Cristo ressuscitou dos mortos também, essa nova vida aconteceu. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que é a doutrina que ele está nos chamando para entender? A doutrina da ascensão de Cristo. Folheie a sua Bíblia, deixe marcado Colossenses, para Atos capítulo 1. Olha como isso vai impregnando, como isso vai tocando. Isso foi talvez o motor daqueles primeiros irmãos, essas verdades que eram aprendidas, que eram construídas, essa doutrina de forma que fazia parte da vida deles. Atos capítulo 1, versículo 9, Jesus está com seus discípulos, ele está se despedindo dos seus discípulos, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele já passou aqueles 40 dias com seus discípulos, ele os leva agora para o Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém, na parte oriental de Jerusalém, e diz o versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Ele subiu, ele foi para o céu, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eles viram Jesus ser assunto ao céu. Os discípulos viram isso, viram quando ele saiu aqui da terra e foi subindo até desaparecer nas nuvens, e eles ficaram olhando, foram testemunhas disso, de que ele deixou a terra para reinar lá no céu. Por isso é que os anjos aparecem e disseram: olha, vocês estão olhando para quê? Vocês estão tão abismados? Pois esse Jesus que subiu, que agora está à destra de Deus, assim como vocês viram ele subir nesse mesmo monte, de onde ele subiu, um dia ele voltará, e enquanto isso, ele está sentado,
Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Senhor das suas vidas. Agora, vá para capítulo 2 de Atos. Versículo 32. Pedro vai pregar o Evangelho. E qual o fato que ele cita? Entre tantas coisas, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, como estrado, como piso dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Onde é que ele está? Assentado à destra de Deus. Isso fazia parte da vida, da crença, do acreditar, do confiar, da fé. Então eles criam nisso. E Jesus disse: então pensem nessas coisas, desejem essas coisas, coloquem também sua cabeça lá. Você está com Cristo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu faço essa brincadeira de vez em quando, aqui eu não vou mais fazer com vocês, porque já peguei demais vocês, e não vou mais fazer pegadinha com vocês. Efésios 2 e 6, eu sempre, quando eu vou pregar nesse texto, eu pergunto às pessoas: onde é que você está sentado? Aí a pessoa diz: estou na cadeira. Aí eu digo: eu provo que você não está sentado nessa cadeira. Aí o cara diz: pois prove. Aí segura na cadeira, pensa que eu vou lá derrubá-lo. Eu digo: pois eu vou provar que você não está aí. O que diz Efésios 2 e 6? E Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para Deus, a verdade de Deus é tão concreta, a promessa de Deus é tão real, que segundo Deus, nós já estamos assentados com Cristo. E nos fez assentar, nos fará assentar, já nos fez assentar, certeza disto. Então, o ensino é muito claro: creia, busque, peregrine aqui, coloque os seus pés aqui, mas deixe o seu coração sempre no céu. Fale das coisas celestiais, cante das coisas celestiais. O pastor André nem sabia bem o tema da minha mensagem, mas eu estava vibrando tanto com os cânticos. Nossos cânticos de hoje, se você podia lembrar, estava falando da nossa esperança, dessa nossa certeza, da nossa alegria. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. Com autoridade ele julgará, né? E um dia toda a língua confessará Jesus como Senhor. E o primeiro canto dizia: mas nós que nós o recebemos, vamos confessá-lo para receber os tesouros eternos. Então, primeira coisa ele diz: buscai as coisas lá de cima, desejem as coisas lá de cima, creiam, busquem, peregrinem aqui, não vejam aqui como a razão de toda a sua vida. Nossa pátria está nos céus. E a segunda coisa que ele diz: pensai nas coisas também lá do alto. Ele diz no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Qual é a diferença? Uma é desejar e outra é pensar. Uma é você desejar e a outra é você priorizar. Na nossa vida nós sabemos que nas coisas que nós desejamos, nós vamos colocar prioridades. Você acorda pela manhã e diz assim: hoje é segunda-feira, está fazendo um belo sol, e hoje está um belo dia para surfar.
Não é, Paulinho? Um belo dia para surfar. Sempre eu penso, Pastor André é o maior surfista de lagoa que nós temos aqui, por aqui. Entendeu, Pastor André? Né? Pastor André, de belo dia para surfar. Ele deseja essas coisas, deseja? Né? Mas ele diz, olha, tem um compromisso hoje. 9 horas, 8 horas, tem um compromisso. Que eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar. Aí o que é que ele faz? Entre as coisas que ele deseja, ele prioriza. Então, quando ele diz, desejem, mas também priorizem. Gaste tempo. Bote a sua vida, bote a sua mente. Crente, está na hora da gente pensar, da gente meditar. Às vezes, quando eu estou preparando as mensagens, eu podia ser um caminho mais simples, mas às vezes eu quero um caminho mais difícil, que eu queria muito que, assim como eu gosto de pensar, que vocês também pensassem, que vocês também brigassem com o texto, tentassem entender o texto, ou seja, que nós usássemos a nossa inteligência, pensar nas coisas, priorize as coisas do alto. Essa aí é pertinho aí em Colossenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5, isso deve ser a nossa responsabilidade, né? De sorte que haja em vós, não somente, gente, não somente, irmãos, não somente as ideias, não somente os conceitos, mas haja também em nós o mesmo sentimento. A gente começa a ter o mesmo sentir de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Alguns dias atrás eu escrevi sobre isso, como nós olhamos para as pessoas, como nós enxergamos as pessoas. Se nós começarmos a pensar como Deus, o nosso sentimento também muda. E haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O sentimento dele, você vê em Colossenses capítulo 2, foi o sentimento de humildade. Ele se humilha, ele renuncia. Isso faz parte, então, do que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida. Contemple o vindouro reino de Deus. Algumas pessoas estão me perguntando sobre isso, e eu tenho até conversado sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 16, e versículos 17 a 40. Qual foi o segredo dos heróis da fé? Porque aqueles homens se tornaram mártires, aqueles homens fizeram grandes coisas para Deus. A Bíblia diz que é muito claro, porque eles olharam a recompensa, eles não olharam para agora, eles olharam para o futuro. Por que Moisés deixou os tesouros do Egito, deixou o privilégio de ser filho da filha de Faraó, de ser príncipe no Egito, para sofrer a opressão, a ignomínia como escravo, como para levar aquele povo de Deus 40 anos no deserto? A Bíblia diz, porque ele contemplou o galardão, ele contemplou o futuro. Se nós perdermos essa visão do futuro, se nós perdermos essa visão celestial, a nossa fé naufraga. Tornamos apenas espectadores, tornamos apenas participantes de culto, tornamos apenas membros de igreja, deixamos de ser valorosos soldados, valorosos servos, porque perdemos isso. Contemple, não fique obcecado com as coisas aqui da terra. Quais são os seus planos? É tão bom ter planos. Os jovens vão casar, os jovens vão fazer isso e aquilo. Os mais maduros estão com planos. E eu pergunto a você, e dentro do reino de Deus, quais são os seus planos? Dentro da sua fé, dentro de um projeto de Deus para a sua vida, quais são os seus planos? Nós estamos discutindo isso na escola dominical. No próximo domingo vamos tratar novamente desse assunto, né, da vontade de Deus na nossa vida. Você tem gastado tempo para isso? Tem pensado como Deus vai usar você? Como Deus vai utilizar a sua vida? Você é importante, você é uma parte importante desse plano de Deus, e Deus tem um olhar especial para você.
Vamos ler Hebreus capítulo 11, gente. Vamos dar uma olhada, o segredo dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 13, pegar exemplo. Capítulo 11. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, diz a Bíblia, vendo-as de longe. Olha, as promessas eles viram de longe e crendo-as, crendo nas promessas que eles viram de longe, eles abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isto, dizem claramente, mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas eles não, eles olharam para frente, agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Deus coloca isso diante de nós, e um texto que eu não posso deixar de ler, e quando eu leio, eu me envergonho, é o final de Hebreus capítulo 11, versículo 37. Eu me envergonho. Diz que aqueles homens, por causa do chamado de Deus, da compreensão das promessas, eles não valorizaram as suas próprias vidas. Eles foram apedrejados. Você lembra de alguém que foi apedrejado na Bíblia? Estevão foi apedrejado. Cerrados, diz que a tradição conta que Isaías foi cerrado no meio. Tentados, mortos ao fio da espada, como Tiago, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno dessas pessoas. Deus tinha um plano tão especial que disse o seguinte: não vou deixar mais aqui na terra, o mundo não é digno deles. E diz, eles, o mundo dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque a promessa Deus estava realizando agora no nosso meio, na vinda do Senhor Jesus Cristo e no plano dele eterno que está mostrando para nós. Tinham tão pouco de revelação, mas pelo que eles conheciam, eles viveram. Como é que eu posso priorizar? Digo 3 coisas. Primeiramente, eu creio que é uma responsabilidade. Segunda coisa, eu devo contemplar o reino de Deus, contemplar as coisas futuras, contemplar as promessas de Deus. E terceiro lugar, eu devo renovar a minha mente com isso. Minha mente tem que ser tirada, tem que ser esculpida, tem que ser lapidada, tirada as coisas que ficam entranhadas neste mundo, para que a minha mente possa ficar aberta para as coisas de Deus. Esse é o propósito de Deus na vida de cada crente. Olha, amados, quero mostrar uma coisa para vocês interessante, só para que vocês possam pensar nisso. Qual é a chave da vitória, segundo o livro de Colossenses? Qual é a chave da vitória? Cristo no centro, quem Ele é e o que Ele fez. Aqui é a minha vida. E eu me ligo ao centro através da fé. As religiões tentam fazer vínculos para que possa a roda da vida deles girarem, mas elas engrenam, elas atolam, elas não funcionam, porque essa é a vida verdadeira. Olha, eu quero mostrar para vocês isso. Os falsos mestres haviam ensinado aos crentes de Colossos que a vida cristã tinha sentido quando eles entravam em êxtase. Olha só interessante. Capítulo 2, versículo 18 de Colossenses. Colossenses 2, 18.
Eles já haviam ensinado isso não funciona, isso é errado. Essa não é o aro que me liga ao centro, que é Cristo. Ele diz: olha, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Eles tentavam entrar em esferas e achavam que aquilo ia ser realmente o poder para a vida. Não, não é nada disso. O poder da sua vida, o centro da sua vida, a força da sua vida, o poder da sua vida é quando você se liga a Cristo, o que Ele é e o que Ele fez. Segunda coisa que o mundo diz: olha, você vai poder viver uma vida tranquila, uma vida em paz, quando você seguir essas regras que eu te dou. Aí o mundo enche a pessoa de regras. Colossenses capítulo 2, versículo 20, o que é que diz? Olha, os falsos mestres estavam dizendo isso. Ele diz, olha, Paulo diz, olha, vocês já estão mortos, vocês já morreram com Cristo, quanto a esses rudimentos do mundo, e as pessoas estão carregando vocês, enchendo vocês de ordenanças, tais quais: não toque nisso, não prove aquilo, não pegue nisso, não faça isso, não faça aquilo. E ele diz, isso não tem valor algum, isso de nada serve. O sentido da vida é quando você coloca o seu coração no Senhor. Aí a sua mente, o seu ser, começa a pensar de forma diferente. É isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde ele disse: olha, eu quero que vocês consagrem as suas vidas ao Senhor. Vocês vão desfrutar, vocês vão descobrir, vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz, isso virá através da renovação da mente de vocês. É isso que nós experimentamos. É essa força, é este o poder. Intimidade com o Senhor. Conheça quem Ele é. Creia no que Ele fez. Medite nisso. Sua mente se renova. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós podemos, com tão poucos textos, ter tantas coisas para pensar. E nós temos que reconhecer, humildemente, que nós às vezes gastamos nossa mente em pensar tantas coisas, planejamos muitas vezes tantas coisas, e nós perdemos o foco das coisas celestiais. O que tu queres, Senhor, da minha vida? Qual o teu plano para a minha vida? Eu tenho colocado a minha esperança realmente que o Senhor é soberano e que todas as coisas estão debaixo do teu poder, e que o Senhor tem um plano, tem um projeto. Eu tenho colocado isto na minha vida. Eu tenho crido que tudo está debaixo do teu controle, até minhas dificuldades, até as minhas lutas. E eu sei que segundo o teu poder, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia, segundo o teu plano, isso tem sentido, isso tem propósito, isso dura até quando o Senhor quiser. Eu tenho colocado, eu tenho pensado, eu tenho almejado que mais pessoas possam conhecer essas verdades, que possam amar também o Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos estar aos pés dele, olharmos, fitarmos o teu plano, a tua palavra, buscarmos esse entendimento, sermos atraídos por essas verdades do Senhor. Nos ensina a olhar para o céu. Abra os nossos olhos para ver as realidades espirituais, buscar o reino de Deus. Precisamos disso, Senhor. O Espírito Santo tem mostrado isso, um ensino já de Jesus, agora passa para a igreja e agora chega também até nós. Pedimos a tua bênção, Pai.
como nós oramos no início, pedimos que o Senhor trouxesse edificação de vidas, compreensão da fé, fortalecimento da fé, mas também, segundo a tua graça, que haja também salvação, pois Cristo é o Senhor. Se tem alguém aqui, amados, e quando nós estamos orando, continuemos orando, meditando, colocando nossas vidas perante o Senhor, mas se tem alguém aqui que ainda não é crente e quer fazer sua decisão hoje, professar que você creu no seu coração e que você quer hoje fazer isso público, a sua decisão por Cristo, levante seu braço, eu gostaria de orar por você. Se tem alguém querendo dar esta oportunidade de você fazer a sua decisão pública, se aquilo já aconteceu, se a salvação já aconteceu, se Cristo já faz diferença então no seu coração, na sua vida. Pai querido, nós também te agradecemos por esse tempo em que damos oportunidade às pessoas de crer ou não crer, de aceitar ou de rejeitar, em que o Senhor possa, ó Pai, dono dessa palavra, o Senhor possa fazer que essa palavra faça mais e mais sentido e mudanças, transformações e compromisso em nossas vidas, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Estamos tendo o nosso tempo de oração, você estava orando já, e estamos já encerrando o nosso culto, desejando a todos uma boa semana, uma semana abençoada, e terça-feira o nosso encontro dos amigos de Sião, se Deus assim nos permitir.